Muito bem, vamos para mais uma aula de língua portuguesa aqui no canal do professor Edi Carlos Lisboa. Já vai aproveitando aí para curtir o vídeo. O que é que custa, não é mesmo? Curte o vídeo, faz um comentário, divulga. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Ajude a fazer esse canal crescer para que mais e mais pessoas tenham acesso a essas informações. Afinal de contas, mesmo que o seu foco não seja concurso público, uma informação a mais sobre língua portuguesa é sempre bom, não é mesmo? Porque a nossa língua é a língua mais rica do mundo. Vamos lá? Hoje vamos falar a respeito do estudo do período simples. O estudo do período simples envolve, então, a análise sintática, os termos da oração. E hoje vamos começar falando sobre os termos essenciais da oração. Vem comigo? Vamos lá. Quais são os termos essenciais da oração? Aliás, afinal de contas, o que é uma oração? Ora, oração é qualquer frase, não é, que tenha verbo. Oração é qualquer frase que tenha verbo, ou seja, qualquer frase que se organize em torno de um verbo, você tem uma oração. E os termos mais importantes, os termos chamados de termos essenciais dessa oração, são sujeito e predicado. Então, é importantíssimo que a gente consiga definir quem é quem e saber as características de cada um deles. Vamos, então, neste vídeo, falar a respeito de sujeito e predicado, os termos essenciais da oração, o início da análise sintática, o início do estudo do período simples. Vem comigo, vamos lá, vamos ver que bicho é esse? Aqui no curso 100% você tem todas as dicas para os concursos públicos. Você não tem somente aulas de português, você tem aulas de português, redação, matemática, raciocínio lógico, direito administrativo, direito constitucional, todos os direitos que são necessários para o seu concurso. Então, esteja onde estiver desse imenso Brasil, você pode participar das nossas aulas. As nossas aulas acontecem todos os dias aqui pelo meio virtual. Você pode participar ao vivo, tirando as suas dúvidas diretamente com o professor. Vem com a gente. Quem estuda nunca perde o seu tempo. Vamos lá, então. O que é sujeito, afinal de contas, esse termo da oração que até hoje cai em prova de concurso? Por que será? Porque as pessoas continuam errando. Defina na sua cabeça o que é sujeito. Sujeito é a resposta das perguntas quem ou o que feitas antes do verbo. Essa é a definição de sujeito. É a resposta das perguntas quem ou o que feitas antes do verbo. Primeiro você tenta fazer a pergunta quem antes do verbo. Caso não tenha resposta, caso não seja possível até mesmo perguntar isso, você parte para a segunda pergunta, que é a pergunta o quê? Essa resposta vai ser chamada de sujeito. E, afinal de contas, o que é predicado? Ora, se você encontra o sujeito, automaticamente você encontra o predicado, porque aquilo que não é sujeito é o predicado. Dentro de uma oração, aquilo que não é sujeito é predicado. É só tomar cuidado, porque essa oração pode estar numa frase um pouco maior em que tem aposto e vocativo, que são dois termos aí que não fazem parte mesmo da oração. Aí você tira o aposto, tira o vocativo, e aí fica valendo a regra. Tirando o sujeito, o que fica na frase é o predicado. Vamos lá. O sujeito pode ser chamado de determinado, quando você procura e acha. O sujeito pode ser chamado de indeterminado, quando você procura e não acha. E o sujeito pode ser chamado de inexistente, a famosa oração sem sujeito, que é quando você procura, aliás, é quando você não deve nem mesmo procurar. Você não deve procurar o sujeito chamado de sujeito inexistente. Adivinha por quê? Porque ele não existe, mas é aqui que vem as maiores pegadinhas em prova de concurso. Justamente esse sujeito que não existe atrapalha muita gente em dia de prova. Então, vamos guardar. O sujeito pode ser determinado, quando você procura e acha, pode ser indeterminado, quando você procura e não acha, e ele também pode ser inexistente, quando você procura
quando você não deve procurar, porque ele simplesmente não existe. Vamos ver cada um deles? O sujeito determinado, ele pode ser chamado de sujeito simples ou de sujeito composto. É assim que é um sujeito determinado. Quando você encontra, mas tem apenas uma palavra importante, é sujeito simples. Quando você encontra e tem mais de uma palavra importante, é sujeito composto. É bem simples mesmo, bem tranquilo. Essa palavra importante normalmente é representada por um substantivo. Então vamos lá. Consertam-se dentaduras. Consertam-se dentaduras. Olha aí, o verbo é o verbo consertar. Você vai fazer a nossa primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta? Olha aqui, ó. É a pergunta quem antes do verbo. Pergunta quem antes do verbo. Você pergunta quem é que conserta. Você pergunta quem é que conserta, mas aí você não vai encontrar a resposta, não é mesmo? Porque tem alguém que conserta, mas eu não sei quem é. Calma aí, não vai chamar o sujeito de indeterminado, não. Existe a segunda pergunta do sujeito. Se eu não sei quem é que conserta, eu vou procurar saber o que é que essa pessoa conserta. E quando eu souber, a resposta vai ser chamada de sujeito. Vamos lá? O que é que essa pessoa conserta? Olha aqui. Dentaduras. Que maravilha! É isso aí que é o sujeito. E ele vai ser chamado de sujeito determinado simplesmente porque você achou. Você procurou e achou. Então, anote o nome completo: sujeito determinado, simples e explícito. Simples porque realmente só tem até uma palavra, né? Só tem um substantivo aí, é sujeito simples. E explícito porque está aparecendo para qualquer um ver. Vamos lá. Foram à casa da vovó João e Maria. Vai direto para o verbo. O verbo aí é o verbo ir. Pergunta quem é que foi e você já vai encontrar a resposta. Quem é que foi? João e Maria. Esse sujeito agora foi chamado de sujeito determinado e ele é o quê? Composto, porque você percebe que tem mais de um substantivo. João é substantivo, Maria é substantivo, então tem mais de uma palavra importante. O sujeito é chamado de composto. Não é bem fácil? É bem tranquilo, normalmente você não tem problema para achar o sujeito determinado. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Não se esqueça que às vezes dá um desânimo, não se esqueça de que às vezes dá um grande desânimo na hora de estudar, não é mesmo? Mas você vai seguir o lema do nosso curso: retroceder nunca, render-se jamais. Os concursos estão batendo à sua porta, lá na frente. Pare de ficar no quintal procurando o trevo de 4 folhas. Venha aproveitar a oportunidade. Comece desde já a estudar para os concursos do ano que vem. Vai valer a pena. Bom, quando eu digo resolvemos os exercícios e faço aquela minha primeira pergunta do sujeito, qual é mesmo a primeira pergunta do sujeito? É a pergunta quem? Quem foi que resolveu? Quem foi que resolveu? Quando você fizer a primeira pergunta do sujeito, que é a pergunta quem, você já vai encontrar a resposta. Quem foi que resolveu? Nós. Nós resolvemos os exercícios. Nós resolvemos os exercícios. Mas repara que esse nós não está escrito na frase. Esse aí é o famoso sujeito oculto. Famoso sujeito oculto que nós víamos no tempo da nossa escolinha, não é mesmo? É isso mesmo, tá certo. Por que será que é sujeito oculto? Ele é determinado, porque você procurou e achou. Ele é simples, porque só tem uma palavra importante, mas ele está escondido. Ele está escondido e a gente descobriu a partir da desinência verbal. Quando eu digo resolvemos, fica bem claro que o sujeito é nós. Então, toda vez que você fizer a pergunta quem, toda vez que você fizer a pergunta quem do sujeito, e a resposta for eu, tu, ele, nós ou vós, e não tiver aparecendo na frase, não tenha medo de chamar de sujeito oculto, não. Só apenas saiba que ele tem mais de um nome. Pode ser chamado de sujeito oculto, de sujeito implícito, de sujeito elíptico, porque realmente está em elipse, né? Não está aparecendo, mas você sabe quem é. Ele pode ser chamado, inclusive, de sujeito desinencial, porque a partir da desinência a gente descobriu qual é o sujeito. Beleza? Pronto.
ainda dentro do sujeito que é determinado, aquele que você procura e acha, você tem ainda o sujeito oracional. Adivinha o que é um sujeito oracional? É isso mesmo, é um sujeito que é representado por uma oração. Dentro do sujeito tem um verbo. Olha só que coisa! Dentro do sujeito tem um verbo e aí você tem que chamar de sujeito oracional, um nome carinhoso, mas na verdade ele tem um nome bem pomposo. Oração, subordinada, substantiva, subjetiva. Mas vamos ficar com o sujeito oracional para a gente entender que o sujeito também pode ser representado por uma oração. Olha só, quando eu digo é proibido fumar, se eu fizer a pergunta para achar o sujeito do verbo é, se eu perguntar o que é, quem é que é proibido, não cola muito essa pergunta não, né? Parte para a segunda pergunta, o que é proibido? E aí você vai ter como resposta fumar. Esse aqui é o nosso sujeito oracional. Sujeito oracional. Por quê? Você não entende, não. Olha, só você perguntar, o que é proibido? Quando você responde fumar, você percebe que isso é o sujeito, porque foi o que a gente combinou, né? Sujeito é a resposta da pergunta quem ou da pergunta o quê, feitas antes do verbo. E aí você perguntou quem, não deu certo, perguntou o que é proibido, resposta fumar é o sujeito, mas você percebe que é um verbo, então você chama de sujeito oracional. Sujeito oracional também é chamado de oração, subordinada, substantiva, subjetiva, e nesse caso ainda é chamado de reduzida, porque não tem nem conjunção. Fique tranquilo, chame de sujeito oracional, tá bom? Está ótimo assim. Quem estuda nunca perde seu tempo. Ora, pergunta quem é que nunca perde seu tempo? Quem é que nunca perde seu tempo? É quem estuda. Olha aí, quem estuda é o nosso sujeito oracional. É isso mesmo, porque você fez a pergunta quem antes do verbo. Você fez a pergunta quem antes do verbo, a resposta é quem estuda. Então, esse aí é o sujeito, mas você percebe que dentro do sujeito tem um verbo, então você chama de sujeito oracional ou oração subordinada, substantiva, subjetiva. Pronto. Esse é o sujeito determinado, aquele que você procura e acha. Vamos lá. Aqui no nosso curso 100%, você tem várias opções de concursos públicos que estão abrindo ou que estão em fase, né, de abrir. Então, o que é que você faz? Você começa a preparação antes mesmo de sair o edital. Essa é a forma mais inteligente de estudar. Aqui no Pará, especificamente, nós temos uns concursos bons abertos, Conselho Regional de Farmácia, Procuradoria-Geral do Estado, Prefeitura de Ananindeua, Prefeitura de Santarém Novo de Santarém também está abrindo, CEPLAD, nós temos aí vindo o Ministério Público, tem muito concurso bom por aqui, mesmo que você esteja pensando em estudar só no que vem, repense, comece a pensar a estudar desde agora para os nossos cursos, para os nossos concursos. Vamos lá? Agora vamos para o sujeito indeterminado. O que será um sujeito indeterminado? Adivinhe, é aquele que você procura e não acha. Mas veja bem, se você procurou é porque você sabe que existe. Tem que ficar bem claro isso. Existe um sujeito, eu só não sei quem é. Isso acontece bem quando a gente faz a pergunta quem antes do verbo e a resposta é a palavra eles, mas essa palavra não está escrita na frase. Se eu disser mataram o cavalo, é meu objetivo esconder o agente da ação verbal. Eu não quis dizer, ou realmente eu não sei quem foi que matou o cavalo, então eu digo mataram o cavalo. Mas repara que se eu perguntar quem foi que matou, a resposta é eles. Eles mataram o cavalo. Só que o eles não está escrito. Não vai chamar de sujeito oculto, hein? Só é sujeito oculto se a pergunta for quem e a resposta for eu, tu, ele, nós ou vós. Mas se a resposta for eles e não tiver nenhuma referência sobre quem é esse eles, pode chamar o sujeito de indeterminado, sem problema. Mas tem também o sujeito indeterminado quando aparece o se, chamado de índice de determinação do sujeito. Como é que eu sei? Eu faço a primeira pergunta, faço a segunda pergunta e não acho resposta nem para a primeira, nem para a segunda. Então, aí você tem também um sujeito indeterminado. Acompanha comigo aqui, ó. Precisa-se de dentaduras. Olha o nosso se aí. Será que esse se é chamado de índice de determinação do sujeito? É só você perguntar, quem é que precisa? Não sei, mas tem alguém que precisa. O que é que precisa não vai cair na besteira de fazer a resposta dentaduras, porque
não existe sujeito que comece com preposição, não é mesmo? Então, repara que eu não consegui achar a resposta. Eu sei que tem alguém que precisa, não sei quem é que precisa. Tentei fazer a segunda pergunta do sujeito, o que é que precisa, mas não colou, porque dentaduras não tem como ser resposta, né? Dentaduras é a resposta de outra pergunta, precisa-se de quê? É outro caso, né? Você já anotou quais são as duas únicas perguntas do sujeito. Pergunta quem ou pergunta o quê? Não se falou em você na reunião. Olha novamente o se, chamado de índice de indeterminação do sujeito. Pergunta quem foi que falou? Não sei quem foi que falou. Pergunta o que foi que essa pessoa falou? Não vai dizer você, hein? Porque não existe sujeito que comece com preposição. Mais uma vez, fizemos a primeira pergunta, fizemos a segunda pergunta, mas não achamos o sujeito. Então, o sujeito indeterminado. Vive-se melhor no campo. Olha aí, quem é que vive? Não sei. Mas o que é que essa pessoa vive? Não colou também. Então, pronto. Toda vez que não tiver resposta para a primeira pergunta do sujeito e não tiver resposta para a segunda pergunta, o sujeito é chamado de sujeito indeterminado. Aproveite para chamar o se de índice de indeterminação do sujeito. Muito bem, olha só, tem mais concursos abertos aqui no estado. Nós estamos no início do mês de outubro de 2021, não é mesmo? Tem muito concurso aberto aí, JUSEPA, Prefeitura de Carapé-Açu, Prefeitura de Santarém, Procuradoria. Olha só, tem a CEPLAD, tem a UFOPA, tem o FPA, tem concurso da Lavra. Mas, professor, eu não quero morar no Pará, eu prefiro ficar aqui no meu Ceará. Opa, tem o IFC aí aberto, que eu estou sabendo, tem a Assembleia Legislativa, não é? Para quem já está escrito. Então, tem vários concursos em todas as prefeituras desses lugares maravilhosos aí pelo Nordeste, pelo Brasil afora, pessoal. Você consegue sim. Se você tem a internet, se você está assistindo a essa aula aqui pelo YouTube, você tem internet. Venha participar com a gente das aulas ao vivo, elas acontecem todas as noites de segunda a sexta e também no final de semana o dia todo. Vem participar com a gente, você não vai se arrepender, você vai se preparar desde já para os melhores concursos e ano que vem você vai ser concursado. Vamos lá? Sujeito inexistente. Esse aqui é um problema. Esse aqui é o pior de todos, porque você nem existe o sujeito, mas ele atrapalha a nossa cabeça. Por que será? Esses são os que mais caem em concurso público. É a famosa oração sem sujeito. Para que haja uma oração sem sujeito, é necessário que o verbo seja um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? É aquele verbo que não admite sujeito. Poxa, mas como é que eu vou saber? Bem, grava aí as três principais situações. Só três principais situações em que você vai encontrar um verbo impessoal. O primeiro tipo de verbo impessoal são os verbos que indicam fenômeno da natureza. Se o verbo realmente estiver indicando o fenômeno da natureza, numa linguagem real, numa linguagem literal, numa linguagem denotativa, não procure o sujeito, porque não existe. Quando eu digo choveu muito ontem, esse verbo aqui realmente é um verbo que indica fenômeno da natureza, está numa linguagem real, está numa linguagem literal, não procure o sujeito. É importante que você saiba se está realmente numa linguagem real, porque se tiver linguagem figurada, sempre tem sujeito, tá ok? Não esquece. Também os verbos que indicam tempo, seja tempo da natureza ou seja tempo do relógio, os verbos que indicam o tempo também são chamados de verbos impessoais, eles não têm sujeito. Olha aí, verbo ser, estar, haver, fazer, dar, bater, soar. Esses verbos, se estiverem realmente numa linguagem literal, não procure o sujeito porque não existe. São 2 horas da tarde. Qual é o sujeito? Será que o sujeito é 2 horas? Não, não procura, não procura o sujeito. Olha, quem procura, acha. Não procura, já sabe que tem esses verbos indicando o tempo, já sabe que o sujeito simplesmente não existe. O principal caso de verbo impessoal é o verbo haver no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir. Repara que não é o verbo existir, tá bom? Para o verbo existir, sempre existe sujeito. Estamos falando do verbo haver. O verbo haver, se puder ser trocado por existir, ocorrer ou acontecer, ele é um verbo impessoal, ele fica sempre no singular, ele não admite sujeito. Combinado? Olha só. Havia formigas na casa.
Havia formigas na casa. Olha só, repara que o verbo haver ficou no singular. Sabe por que que ele ficou no singular? Porque a palavra formigas não é sujeito, de jeito nenhum. Mas eu pensei que era. Eu fiz aí, a quem é que havia? Não sabia o que é que havia? Formigas? Eu pensei que formigas era o sujeito. Lembra que você não pode procurar? Por que que você não pode procurar? Ó, porque o sujeito é inexistente. Você não pode procurar uma coisa que não existe. Sabe o que acontece quando você procura uma coisa que não existe? Você acha. Não procure, não, tá bom? Como é que eu vou saber, professor, que não é para procurar? É porque o verbo haver, aqui nessa frase, pode ser trocado por existir, ocorrer ou acontecer. E nesses casos, você já fica sabendo que você não deve procurar de jeito nenhum o sujeito, senão você vai achar. Você vai achar que o sujeito é formigas, e se o sujeito for formigas, o verbo haver fica no plural. Esse erro é muito comum, acontece demais em prova de concurso, não caia nessa cilada. Toda vez que o verbo haver puder ser trocado por existir, ocorrer ou acontecer, ele fica sempre no singular, ele jamais vai para o plural, nem ele, nem o auxiliar dele. Se eu dissesse assim, devem haver formigas na casa, está errado, porque o deve é auxiliar do verbo haver, que pode ser trocado por existir, então ele também tem que ficar no singular. Deve haver formigas na casa. Ok? Olha lá, hein? Vamos mais. Tem concurso previsto também, o concurso do EMOPA, concurso do IBAMA, IBGE, IGPREV, INCRA, isso aqui, para a área do Pará, não é mesmo? Mas como a gente já combinou, em qualquer lugar desse Brasil afora que você queira fazer concurso, até mesmo dos concursos de prefeitura aí da sua cidade, vem se preparar aqui com português e matemática, pelo menos direito administrativo e constitucional, isso é a base de todos os concursos. Vem que agora temos aulas todos os dias ao vivo, você tira dúvida com o professor, tá bom? Você tem esse espaço aqui no canal para você ver esses vídeos todos que estão aí. Visite os outros vídeos, tem muito vídeo com informação bacana aí para a sua preparação. E venha estudar com a gente. Toda noite tem aula, fim de semana tem aula o dia todo. Não deixe para o ano que vem. Agora vamos para o predicado. O que é mesmo predicado? Ora, se você já sabe achar o sujeito, você também já sabe achar o predicado, porque predicado é aquilo que não é sujeito, essa que é a verdade. Predicado é aquilo que não é sujeito. Nós também temos três tipos de predicado. Temos o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Somente esses três, é bem simples, bem tranquilo. Vamos terminar a nossa aula falando de cada um deles. O predicado nominal é aquele que é formado por um verbo de ligação. Olha só, você precisa, então, compreender o que é um verbo de ligação, porque um verbo de ligação é o que vai dizer que o predicado é nominal. Só existe predicado nominal se o verbo for de ligação. Mas, afinal de contas, o que é um verbo de ligação? É um verbo que tem esse poder realmente de mostrar a característica do sujeito. Ele só serve para ligar o sujeito ao seu predicativo. O predicativo é a característica do sujeito. Então é isso, você grava principalmente o verbo ser, estar, parecer, continuar, ficar, permanecer, andar e tornar-se. Esses são os principais verbos de ligação: ser, estar, parecer, continuar, ficar, permanecer, andar e tornar-se. Eles têm esse poder de ligar o sujeito ao seu predicativo. É claro, não custa nada você verificar. Isso que vem depois do verbo, de fato, é uma característica do sujeito? Ah, bom, então é predicativo mesmo, então pronto, é confirmado que o predicado é nominal. Logicamente, você acha o sujeito, né? Quem é competente? É o Leonardo? Então, quem é o predicado, então? Você sabe que aquilo que não é sujeito é predicado. Aquilo que não é sujeito é predicado. Se o sujeito é Leonardo, quem é o predicado? É competente. Como é que é o nome desse predicado? Ora, predicado nominal, simplesmente porque o verbo é de ligação. O homem parecia nervoso. Quem é o sujeito? Quem é que parecia? O homem. Então, adivinha quem é o predicado? Parecia nervoso. Esse é o predicado. Mas por que é chamado de predicado nominal? Ora, porque tem realmente um verbo de ligação. Como é que eu vou saber? Primeiro que ele está na nossa lista de verbos de ligação e porque a palavra nervoso realmente indica uma característica do sujeito. Tá bom? É isso. Verbo de ligação
é o que determina você chamar o predicado de predicado nominal. Grava aí a nossa listinha de verbos de ligação. Ser, estar, parecer, continuar, ficar, permanecer, andar e tornar-se. Venha para o 100%, hoje chamado carinhosamente de 100% conexão, porque nós estamos conectados com a sua aprovação. Aqui nós temos uma equipe de professores que vai preparar você para os seus concursos. Você quer fazer concurso de prefeitura? Ótimo, maravilha, tem muitos saindo aí. Você quer fazer concurso do estado, do seu estado? Maravilha, vem se preparar aqui com a gente. Você quer fazer um concurso de âmbito federal? Opa, beleza, vem se preparar com a gente, porque aqui nós temos o nosso querido professor Ronaldo, que vai passar todas as dicas de todos os direitos para você se preparar aí para os seus concursos. Também temos o apoio da professora Juliana, que vai sempre nos ajudar nas nossas questões específicas, de todas as legislações, de assuntos diversos. Ela dominou aí com a gente no Banco do Brasil, fez uma ótima preparação para os nossos alunos. Tenho certeza que vai estar com a gente em outras oportunidades. Não deixe para estudar no ano que vem. Comece agora, é só entrar em contato aí com a gente, que você já pode participar das nossas aulas. As aulas são ao vivo, você pode tirar suas dúvidas com o professor no momento da aula. Depois você vem aqui no canal e fica revisando as suas matérias de português aí, tá bom? Vem comigo, você não vai se arrepender. Agora, saiba também que além da nossa listinha de verbos de ligação, ser, estar, parecer, continuar, ficar, permanecer, andar e tornar-se, qualquer outro verbo que deixe de indicar ação para indicar transformação também vai ser chamado de verbo de ligação. Olha só, uma simples funcionária virou diretora da empresa. Uma simples funcionária virou diretora da empresa. Pessoal, que história é essa, né? O verbo virar não é um verbo que indica a ação, professor? É, realmente, você falou certo. O verbo virar é um verbo que indica a ação. Mas será que, nesse caso, ele está indicando ação? A funcionária pegou a diretora e virou de cabeça para baixo? É claro que não, né? Você está vendo que esse verbo virar deixou de indicar ação para indicar transformação, então ele também vai ser chamado de verbo de ligação. Ela deixou de ser uma simples funcionária e agora ela é diretora da empresa. Houve uma transformação. Então, pronto, esse predicado é chamado de predicado nominal, simplesmente porque esse nosso verbo é um verbo de ligação, tá bom? É isso mesmo, toda vez que o verbo for de ligação, o predicado é nominal. Ele passou a chefe da estação. Ele é o sujeito, então passou a chefe da estação é o predicado. Mas que tipo de predicado é esse? Predicado nominal. Mas não é só quando tem verbo de ligação? Isso, mas esse verbo passar aqui também é um verbo de ligação. Por quê, professor? Porque ele não está indicando ação, ele está indicando transformação. Ele deixou de ser o que ele era para ser chefe da estação. Houve uma transformação. Então, pronto. Quando um verbo que indica ação deixa de indicar ação para indicar transformação, ele vai ser chamado de verbo de ligação, e aí o predicado vai ser nominal. Não esqueça, você tem a oportunidade de ter o professor aí no conforto do seu lar. É isso mesmo, você não precisa mais se deslocar até a escola, não é mesmo? Você pode assistir às aulas aí dentro do seu quarto, no seu escritório, não é mesmo? Na sua sala de estudos, desde que você tenha uma internet e um acesso fácil aí por celular, de preferência por computador, para que você possa assistir às nossas aulas. Beleza? É só entrar em contato, todos os dias tem aula. Não deixa para estudar no ano que vem. Sabe o que é predicado verbal? É aquele que indica ação, como a gente aprendeu na escola, é isso mesmo, tá bom? Mas veja bem, cuidado com isso, tá? Como é que eu vou saber que o verbo é indicação? Porque tu sabe que o verbo pode indicar ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Então, cuidado com isso aí, tá bom? É melhor que você faça assim. Será que esse verbo é de ligação? Porque se você já sabe que se o verbo é de ligação, o predicado é nominal, jamais vai ser verbal. Se o verbo não for de ligação e não tiver no predicado nenhuma característica adquirida, pronto, fique tranquilo, chame o predicado de verbal. É fácil desse jeito, olha só. O dia clareou. Quem foi que clareou? O dia. O dia é o sujeito, então clareou é o predicado.
Não tem como não chamar esse predicado de verbal, né? Só tem verbo aí, não vacila. Choveu muito naquela cidade. Cadê o sujeito? Não tem, não é? O predicado é tudo isso aqui. Você já sabe que o choveu é um verbo impessoal. Esse verbo não é de ligação e também não tem no predicado nenhuma característica. Você vai chamar esse predicado de verbal. Ocorreu um grave acidente naquela rua. Olha, cuidado aqui, quem é o predicado? É só você achar o sujeito primeiro. Quem foi que ocorreu? Ou o que foi que ocorreu? Ocorreu um grave acidente, não foi? Então, pronto. Um grave acidente é o sujeito, um grave acidente é o sujeito, e aí você tem ocorreu naquela rua para ser o predicado. Não vai confundir, não, né? O que foi que ocorreu? Um grave acidente. Esse é o sujeito. Ocorreu naquela rua, então é o predicado. E que tipo de predicado é esse? Ora, o verbo não é de ligação. Não tem aqui nenhuma característica que a gente pudesse pensar se fosse característica adquirida. Então, pronto, já sabe que esse verbo não é de ligação, não tem característica adquirida, predicado verbal. A antiga casa foi demolida. Quem é que foi demolida? A antiga casa. Então, qual é o predicado? Foi demolida. Mas que tipo de predicado é esse? Meu amigo, só tem verbo aí, né? Esse predicado é verbal. Eles compraram uma casa nova. Quem foi que comprou? Eles. Então, qual é o predicado? Compraram uma casa nova. Opa, professor, aqui tem a tal da característica. É verdade, mas essa característica é própria da casa. A casa não ficou nova só porque eles compraram. Então, se a característica é própria, opa, não é característica adquirida. Tá bom? Presta bem atenção. O predicado é verbal quando o verbo não é de ligação e não tem dentro do predicado a tal da característica adquirida. Aqui nós temos uma característica nesse predicado, mas é uma característica própria. A casa é nova mesmo. Beleza? Ah, faltou aqui, ó. Eles revelaram toda a verdade para a filha. Quem foi que revelou? Eles. Então, qual é o predicado? Revelaram toda a verdade para a filha. Esse aí é o predicado e só pode ser verbal, porque além de o verbo não ser de ligação, também não tem nenhuma característica adquirida. Olha só a nossa equipe aí, nosso querido professor Ronaldo escondidinho aqui, professora Juliana Amador, professor de Carlos Lisboa. Essa é a nossa equipe Nota 1000 que vai fazer você se preparar para os melhores concursos que estão vindo aí. Beleza, pessoal? Vamos lá? Para encerrar, vamos falar do predicado verbo nominal. Logicamente, o verbo não pode ser de ligação, porque senão o predicado era nominal. E agora sim vai aparecer a tal da característica adquirida. Aparecendo essa característica adquirida, você vai chamar o predicado de predicado verbo nominal. Olha só, os alunos saíram da aula alegres. Os alunos saíram da aula alegres. Quem foi que saiu? Os alunos. Então, se o alunos é o sujeito, você já sabe quem é o predicado. Saíram da aula alegres. Agora, pensa comigo. Saíram é verbo de ligação? Não, né? Está descartado. Não faz parte da nossa lista, não está indicando transformação. Então, o primeiro passo é esse: o verbo não pode ser de ligação, tá bom? O verbo não pode ser de ligação. E depois você vai perceber que tem lá no predicado uma palavra que é característica. Só que essa característica não é própria dos alunos, eles não são sempre alegres. Eles estavam alegres no momento em que eles saíram. Ou seja, a palavra alegres é a tal da característica adquirida. É assim que você reconhece uma característica adquirida. É aquela que não é própria. É isso mesmo, é aquela que não é própria. Beleza, pessoal? Tranquilo? É esse que é o predicado do verbo nominal. Olha só, Joana partiu contente. Joana partiu contente. Quem foi que partiu? Foi a Joana, né? Beleza, então partiu contente é o predicado. Agora, partiu não é um verbo de ligação. Então, pronto, já é o primeiro passo, né? O verbo não pode ser de ligação, porque senão o predicado seria nominal. E você percebe que contente não é uma característica própria da Joana. Por que eu sei que é uma característica adquirida? Porque ela estava contente no momento em que ela partiu. Então, a palavra contente é característica adquirida, pronto, já é o suficiente para chamar o predicado de verbo nominal. A despedida deixou a mãe aflita. Quem foi que deixou? A despedida, não é? Então, a despedida sendo o sujeito, tudo isso aqui é o predicado.
Esse verbo deixar não é um verbo de ligação, não. Não está na nossa lista, nem indica transformação. E repara que agora tem uma característica adquirida, porque essa mãe não é sempre aflita. Não é, não. Ela ficou aflita no momento da despedida. Então, isso é característica adquirida. Toda vez que o verbo não é de ligação e tem dentro do predicado uma característica adquirida, você já sabe, então, que o predicado é verbo nominal. Os alunos cantaram emocionados aquela canção. Quem foi que cantou? Os alunos. Então, tudo que não é sujeito é predicado. Tudo que não é sujeito é predicado. Mas como é o nome desse predicado? Olha, não é de ligação, porque esse verbo aqui não está na nossa lista de verbos de ligação e também não indica transformação. Mas você repara que ele não pode ser chamado só de predicado verbal, porque dentro do predicado existe uma palavra chamada de característica adquirida. Emocionados não é uma característica própria dos alunos, eles não estão sempre emocionados, eles estavam emocionados no momento que eles cantaram. Por isso é predicado o verbo nominal. O jogador chamou o juiz de ladrão. Quem foi que chamou? O jogador, não é? Então, o predicado é chamou o juiz de ladrão. Que tipo de predicado é esse? Ora, o chamar não é verbo de ligação, porque não está na nossa lista, nem indica transformação. E tem sim uma característica adquirida, você não sabia, não? Ladrão é a opinião do jogador sobre o juiz. E toda opinião é chamada de característica adquirida. Pessoal, é simples assim. Se você tem uma característica adquirida, não importa se é do sujeito ou se é do objeto, é o suficiente para você chamar o predicado de verbo nominal. Logicamente, se o verbo não for de ligação. Nunca se esquece do primeiro passo, porque se o verbo for de ligação, o predicado é nominal. Perfeito? É isso aí. Pessoal, nós temos aulas todos os dias. Entra em contato, revisa os vídeos, curte, comenta, tira dúvida, pode fazer pergunta aí que a gente responde. Faz esse canal crescer, porque assim como você está vendo esse vídeo até agora, outras pessoas também podem querer aproveitar essa oportunidade de ter uma informação simples, direta, objetiva, não é? Sem dar muitas voltas, não é mesmo? Somente para que você possa compreender o assunto e estar preparado para a sua prova. Vem com a gente, tá bom? Todos os dias aula pelo Zoom, uma coisa bem simples, tendo a internet aí você consegue acessar com a gente, participar das aulas ao vivo. Mas não deixa de curtir os vídeos do canal, divulgar nas suas redes sociais para que outras pessoas também possam se inscrever. Beleza? Tá aí o nosso contato. Se você quiser realmente participar das aulas, você vai entrar no grupo de WhatsApp e aí, nesses grupos, você recebe o link da aula e a gente participa das aulas ao vivo. Você faz pergunta, o professor responde para você e tira suas dúvidas. Participe com a gente, você não vai se arrepender, porque quem estuda nunca perde o seu tempo. Olha, 2022 já começou. Você não sabia, não? Estamos em outubro de 2021. Não, comece a estudar agora. Comece a estudar agora. Não deixa passar. Não deixa passar a oportunidade. Às vezes a oportunidade está batendo na porta da sua casa e você está perdendo tempo lá no quintal procurando o trevo de 4 folhas. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado pela companhia até aqui e a gente vai se ver numa próxima oportunidade. Deixa eu curtir aí, se inscreve se você ainda não é inscrito e divulga o canal para que mais e mais pessoas possam participar com a gente dessas nossas interações virtuais, não é mesmo? Valeu, até a